Paz seja com o teu coração, de verdade, paz verdadeira no teu coração. Quero repartir um tema com vocês, uma palavra com vocês, uma reflexão, que na verdade nasceu início da semana passada, né, que hoje está começando uma nova semana, né, mas início da semana passada, conversando com a minha esposa, Denise Franco, que está ali no cantinho, Dita está ali, e ela recebeu uma palavra do Senhor, de uma irmã querida, né, muito querida, que caminhou muito tempo conosco aqui no Rio, mas casou, foi acompanhar seu esposo em São Paulo, e ela enviou uma palavra para Denise, uma palavra lá em Isaías 64:4, e depois que Denise comentou da palavra que a irmã enviou, a gente conversou, e eu comecei a falar com o Dedê, conversar com o Dedê, um assunto que eu queria discorrer com você aqui, pode ser? Você me suporta em nome de Jesus? O tema seria esperar em Deus. Você conhece essa expressão, né? Esperar em Deus, né? Esperar em Deus. Quando eu era novo convertido, bem novo convertido, eu creio que essa foi uma das primeiras lições da minha vida. Esperar em Deus. Por quê? Porque quando você é incrédulo, você resolve tudo, faz tudo, decide tudo, você acha que tudo está nas tuas mãos, né? E, claro, Deus, em algum momento da nossa vida, Deus vai nos deixar sem nenhum recurso, aquilo, né? Eu não me refiro só a recurso financeiro, né? Quando eu falo recurso, eu falo todo tipo de recurso que a gente costuma ter na mão, né? Para resolver situações, para dar soluções, para resolver os problemas, e Deus, em algum momento, tira esse poder da nossa mão e a gente vê como a gente é impotente, incapaz, né? E a gente fica refém, vou usar essa expressão, mas não tem outra melhor, a gente fica refém do Senhor. Você diz, ó, ou Deus faz ou eu estou ferrado, né? Se Deus não fizer alguma coisa, aí começa aquela jornada de esperar em Deus, que não é nada fácil. Naquela ocasião, eu lembro que o senhor, inclusive, começou a me ensinar esse tema e me deu uma canção que depois virou long play, depois virou CD, né? Ó Espírito Santo, Tu és maravilhoso, me ensinaste a esperar no Senhor. Então, mas ali 2000 e pouquinho, 2002, para ser mais exato, eu tive uma outra experiência com Deus lá no Aquietai-vos, quando nasceu o livro Aquietai-vos, lá quando Ideraldo estava indo, mas voltou, botou lá o pé do outro lado e voltou, deu um pulo para cá de volta. E naquela ocasião também Deus me falou muito sobre esperar nele. Deus sempre usa música comigo, eu não sei contigo, mas Deus fala comigo por meio de sonho, mas a canção está sempre em volta da minha vida também. Eu gosto de cantar, né? Eu não sou músico, mas eu, às vezes, tenho algumas canções que me vêm, gosto de compor algumas canções, principalmente quando estou inspirado. Mas a canção que me abençoou naquela ocasião foi uma música de espanhol, uma música do Adrian Romero, que não sei se você conhece. Aí, com certeza, os fãs de Adrian Romero, aí, Tita, Flash, o pessoal conhece. Mas é uma canção que diz mais ou menos assim: esperar em ti, difícil sei que és, mi mente disse não é possível. Ele diz que esperar em Deus, difícil, você já conhece o portunhol aí, né? É difícil, sei que é, minha mente diz não é possível, pero mi coração confiado, porém o meu coração está confiado em ti, tu sempre tens sido fiel, me tens sustentado. E aí o refrão diz, sim, esperarei pacientemente, ainda que a dúvida me atormente, ainda que a dúvida me atormente, eu não confio com a mente, eu faço isso com o coração. Sim, esperarei em la tormenta, em meio à tormenta, né? Ainda, aunque tardare sua resposta, ainda que tarde a sua resposta, eu confiarei, né? Ainda tardare sua resposta,
Eu confiarei, não me acordo a hora que foi a frase, mas é a canção que nasceu também no meio de uma tribo. Depois, mais tarde, ele grava um CD e ele vai explicar quando é que Deus deu essa canção para ele. Ele vai dizer que foi um momento de muita angústia e muita tormenta de alma. Ele estava com pânico, ele estava com o pessoal que chama de burnout, sei lá quantos nomes tem para mim, para a mesma experiência, que é uma experiência de depressão, de tristeza, um medo sem fundamento, é horrível. Quem passou sabe o que eu estou falando, e se você nunca passou, eu espero que você nunca passe, porque não é legal, não é uma experiência boa, onde você fica aterrorizado, essa é a palavra, desesperado, angustiado, achando toda hora que vai morrer de uma hora para outra e fica debaixo de um tormento muito grande. Mas nós já cantamos música em português também. Quem se lembra daquela música assim? Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos. Quem lembra? Destrói. Será que eu vou ter que apelar para aquele lado de lá de novo? Será que eu vou ter que me voltar para lá e olhar para aqueles cabelos brancos ali, apelar? Depois eu volto para lá, ela vai dizer que é perseguição. Bem, ajuda aí, gente, a irmã aí, tá? Coinonia, né? Veio lá de Goiás essa música. Mas por que esperar em Deus, irmãos, é tão difícil? Por que esperar em Deus é tão difícil? Eu me atrevo a dizer que não é só esperar em Deus, não, mano. Esperar qualquer coisa é difícil. Qualquer coisa que te coloca numa fila de espera, começa um tormento. Que tem que esperar. E a nossa alma é uma alma que não sabe esperar. Nós não sabemos esperar absolutamente nada. Isso, desde que a gente nasceu, é assim. Nós somos ansiosos por inclinação, pela natureza caída. A ansiedade, ela está continuamente presente na nossa vida. Inclusive, é por isso que muita gente acha que a ansiedade é uma coisa natural, que você precisa conviver com ela, quando, na verdade, Jesus manda você combatê-la e vencê-la e superá-la. Jesus manda, os apóstolos mandam, todos nós. Se você ler as Escrituras, você vai ver como a ansiedade é danosa, E a ansiedade, com certeza, ela não espera, né? Porque esperar, eu dizia para minha esposa, eu dizia, filha, esperar é um grande desafio, porque esperar fala de tempo, né? Quando Deus fala, espere em mim, você esperar em Deus, isso fala de tempo. E quando você está angustiado, quando você está sofrendo, quando você está apertado, uma coisa que você não quer é esperar. Você quer solução para ontem. Não é para hoje, não é para ontem, você já quer logo. Né? Você quer que as coisas aconteçam imediatamente. Eu dizia assim, Deus também espera. Eu queria começar a leitura com vocês, pode ser? Isaías 30, versículo 18, foi o texto que eu citei para Denise naquele momento. Eu falei, meu amor, o Senhor também, Ele espera. Isaías, eu vou ler aqui uma versão NAA, que diz, por isso o Senhor espera. Ele está concluindo um pensamento, mas eu vou ficar aqui porque esse foi o texto exato que eu li para ela. Para ter misericórdia de vocês, diz o profeta. Ele espera para ter misericórdia de vocês. E se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados, felizes, todos os que nele esperam. E eu falei, meu amor, Deus também espera, mas Ele se levanta. Parece que Ele espera até que a gente espere. Ele espera até que nos vê esperando nele. E parece que quando Ele percebe que nós estamos esperando nele, aí Ele se levanta, sim, para se compadecer de nós. Você diz amém ou não? Porque Ele é um Senhor, Ele é Deus de justiça, e felizes são todos os que nele esperam. O texto de Isaías 64:4, que Denise me havia comentado, é um texto
que diz que Deus trabalha em favor daquele que espera por Ele. Vamos ler? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti. Você sabe que esse texto, mais tarde, Paulo vai interpretar ele. Mas antes que Paulo interprete, deixa eu ler aqui como está o texto no comecinho, lá Isaías falando. Esse texto, inclusive, é um texto que consola grandemente aqueles que estão esperando nele, aqueles que decidiram e escolheram esperar em Deus. Vamos ler de novo? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você se lembra de uma canção do Fernandinho, que nasceu também no início dos anos 2000, que ele falava justamente isso? Quem lembra da canção? Não vou cantar não. Como é que começa? Como é que começa? E... Agora, desde a antiguidade, ainda, mas ele estava, Fernandinho, naturalmente, foi outra canção que eu ouvi também no auge da minha tribulação, lá de 2000, alguma coisa lá, do início. Por quê? Porque o Fernandinho estava começando a cantar, e quando a música veio, aí você pega a música, e Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Mas esperar é uma escolha. Esperar é uma decisão que você toma assim, tipo, eu não vou fazer nada sobre esse assunto até que Deus se mova e faça, e sinalize. É fácil tomar essa decisão? E principalmente quando você vê que está tudo caindo, tudo desabando, eu não vou, parece que você está irresponsável, omisso, passivo, né? Está esperando o quê, né? Faz alguma coisa. E a pressão que vem das pessoas? Não é só a circunstância, um monte de gente falando, tem que fazer alguma coisa, reage. Não, mas eu fiz uma escolha. Qual é a tua escolha? Esperar em Deus. É doido, cara. Deus vai fazer por você o quê, rapaz? E não é fácil, não. Paulo interpretou esse texto de Isaías assim, 1 Coríntios 2, 8 a 10. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria. Preste atenção, eu gosto dessa expressão. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria. O capítulo 2, Paulo está falando sobre a sabedoria. Importante, fundamental para esperar em Deus, inclusive, tá? Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Aí alguém podia dizer assim, o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas Paulo diz assim, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ele dá uma associação assim, aqueles que amam a Deus esperam em Deus. É isso que ele está dizendo. Os que amam a Deus esperam em Deus. E eu sei que muita gente pega esse texto e começa a usar ele para falar da morte, que lá na glória, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Acho que por conta daquela declaração de Jesus, eu vou preparar lugar para vocês, o cara já remete esse texto lá para o céu, mas esse texto não tem nada a ver com o céu, tá, irmãos? De vez em quando eu vejo alguém colocar esse texto para falar do céu, eu digo, está fora de contexto, porque o versículo seguinte, Paulo vai dizer assim, Deus, porém, revelou isso a nós. Ou seja, o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É um testemunho do Espírito Santo que faz você
tomar a decisão de esperar em Deus. Quando o Espírito Santo fala, te enche o coração e diz, ou por meio de um texto, ou por meio de uma irmã que diz que, Deus mandou essa palavra, e você diz assim, eu decido por fé esperar em Deus. Esperar em Deus, irmãos, exige fé, diga fé, e sabedoria. Diga fé e sabedoria. Sem fé e sabedoria vai ficar impossível esperar em Deus. Você precisa de fé e sabedoria. A fé vem como na tua vida? Pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra. Então, quando Deus fala e você crê que Deus está falando, você se enche de fé e decide, vou esperar em Deus. Se Deus não fizer nada, eu vou morrer, mas vou esperar até o fim. Essa decisão eu tomei em 2002, quando tive esse ataque de pânico, dia 5 de junho de 2002. Tomei essa decisão e falei, vou esperar em Deus. Médico, não vou a lugar nenhum, não vou tomar nada, nenhum medicamento, eu vou morrer. Ou Deus faz alguma coisa por mim, eu vou morrer. Foi uma decisão de fé. Por quê? Porque eu ouvi Deus. Eu ouvi claramente o Senhor dizendo que estava naquela situação, naquele turbilhão comigo. E eu falei, eu prefiro ir para Deus do que ir para qualquer outra coisa, qualquer um. Qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer negócio. Não é um dedo quebrado, não é alguma coisa física, alguma coisa que está na minha alma. Eu sei que na minha alma, não é um corpo. O pessoal diz assim, Franco é contra remédio. Não, amado. Se você está com um problema físico, eu digo, cara, procura um médico, vai lá ver, lá. Antibiótico não está funcionando, troca, não sei o que, é físico. Eu tenho um problema com aquilo que mexe com a mente, aquilo que mexe com a cabeça. Eu fui doidão desde garoto, eu sei o que é química. Eu sei que isso não é fácil, não é simples. Entendeu? E não tem... Eu converso com o médico, eu desafio qualquer médico bater papo sobre, me garantir alguma coisa sobre esse tipo de droga. Eu digo, não tem solução, pô. Isso é um paliativo. Isso é um paliativo. A pessoa fica ali, paliativo não resolve de fato. Não é a solução do problema. Então eu tinha clareza disso em 2012. Eu tinha clareza de Deus, pô. Falei, eu sei que isso eu preciso. E sabedoria, amado? Como é que brota a sabedoria em nós? Qual é a fonte da sabedoria? O temor do Senhor. O temor do Senhor que se aprende. Uma outra oportunidade, eu acho que estou devendo esse assunto para vocês. Falar com mais profundidade sobre o temor do Senhor. Então, a fé vem pelo ouvir e a sabedoria vem pelo temor do Senhor. Por que é importante a fé e a sabedoria para esperar em Deus? Porque Deus possui tempo e modo. Tempo e modo. Aí, tem uma canção também que muito usada, principalmente em algumas cerimônias de casamento, eu ouvia os irmãos cantando. As noivas escolhem, né? Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita. Sua hora é perfeita, sua maneira. Mas não é fácil você dizer, vou esperar em Deus. Essa irmã que mandou essa palavra para Denise é um ícone de uma mulher que esperou em Deus muito tempo. Eu lembro de vários momentos com essa amada, ou em retiro de jovens, ou aqui mesmo, nesse auditório, quando a gente parava para trocar ideia. Eu lembro dela perguntando, mas Franco, até quando vou esperar em Deus? Mas foi a escolha que ela fez, eu não mandei ela esperar em Deus. Ela que escolheu esperar em Deus. Eu falei, filha, eu não sei. O tempo é de Deus. Esperar em Deus, acho que esse é o grande... Deus tem o seu próprio tempo. Quando ele fala tempo e modo, mas Deus tem o tempo dele. Deus, ele faz do jeito dele. Você diz amém ou não? Você diz amém ou não? Então, mas olha que coisa interessante. Deus tem o tempo dele. E deixa eu colocar esse assunto ainda mais tua vida, profundidade mesmo. E quando você tem um recurso na tua mão, e quando está nas tuas mãos fazer algo, porque uma coisa é quando Deus não,
tira tudo. E quando Deus te dá as coisas, diz, e agora? E agora, José? O que você vai fazer agora? Você já teve essa experiência de dizer assim, eu poderia fazer algo, mas eu percebo pelo Senhor que eu não devo fazer. Já aconteceu isso contigo? É fácil? É fácil ou não? Não, 2021, eu creio que deveria voltar de Curitiba para o Rio de Janeiro. Ali, tive um sonho em 2019, quando eu estava numa viagem fora do Brasil. Contei esse sonho no final de 2020, no casamento de Tiago e Karina, lá com o Cláudio. Em 2021, voltei aqui, a coisa ficou mais intensa, e a coisa foi... e os irmãos de Curitiba falaram assim, Franco, gasta mais tempo lá. E eles falaram o seguinte, olha, nós vamos ajudar você a alugar um imóvel lá. Ajudar a alugar o imóvel. Eu vendi um carro que eu tinha ganhei um carro bom para viajar, e vendi, capitalizei, e pensei que eu poderia, ao invés de alugar, comprar um apartamento. E aí, busca aqui, vai ali, vai lá, vai isso aqui. Aí fui com o Daniel, Yasmin, o pessoal de Rafael. A gente ia visitar quase tudo aí. Mas um corretor em contato com o Daniel, ele nos apresentou o apartamento que a gente mora hoje, um apartamentinho pequeno, mas a gente falou assim, poxa, bem localizado, estratégico. Falei, cara, vou fazer uma proposta para esse cara. E fiz uma proposta super indecente, tão indecente que ele não queria levar para a construtora. Falei, sinto muito, mas eu não levo. Isso aí eu não levo, porque eu sei que o cara não vai aceitar, porque ele já rejeitou coisa melhor. Falei, cara, não custa nada, meu brother. Vai lá, entrega. Não. E um dia, meu filho, lá na casa dele, eu estava hospedado lá com meu filho, ele falou, pai, será que o senhor não está também desvalorizando o trabalho das pessoas, não está colocando, preocupado com a justiça, né? Será que o senhor não está colocando muito abaixo, assim, muito abaixo, colocou muito lá. E eu falei, filho, é uma boa oportunidade para a gente conversar nessa hora, porque assim, a relação que a gente tem com o dinheiro, nós comunicamos aos nossos filhos. Quando a gente confia no dinheiro, o dinheiro, não sei se você lembra, o dinheiro é o único Deus que se opõe frontalmente a Deus. Jesus falou, se você não pode servir a Deus e a riqueza, não deve, não pode. Você nunca vai conseguir servir a um, mas isso é uma coisa que você passa para os teus filhos. Se você achar se você crê de verdade que o dinheiro te dá tudo que você precisa, isso teus filhos vão acreditar também. E eles vão viver em função do dinheiro. O dinheiro vai se tornar o Deus deles inconscientemente. Eles vão confiar no dinheiro, porque o dinheiro ele tem a mesma proposta que Deus tem. Deus diz para você, eu faço tudo por você. E o dinheiro diz, eu faço tudo por você também. Mas o que diferencia o dinheiro de Deus? É simples. Primeiro, porque o que Deus faz é de verdade, é permanente, é contundente, mas não apenas isso. Deus faz no tempo dele, o dinheiro não. O dinheiro, ele diz assim, se você me tiver, tu faz agora. Tu faz a tua hora, tu vai para a galera agora. Mas o dinheiro, ele te dá essa ideia de que se você tiver, você vai fazer. Eu já não sei quantas vezes eu já ouvi alguém dizer, não, mas se eu tivesse dinheiro, agora, conversando com meu sogro, semana passada, ele falou, não, infelizmente, a gente só faz as coisas se tiver dinheiro. Eu falei, nossa, Severino, a gente faz um monte de coisa sem dinheiro. E tem mais, tem coisa que a gente faz com dinheiro que os outros colocam na nossa vida. Aí comecei a contar um monte de história para ele. Vai baixar, porque... Mas dizia assim que o dinheiro Então, você tem que o Daniel, eu falei, filho, deixa eu te contar uma coisa, como se era bebê. Eu saí da Força Aérea, fiquei sem nada para viver dessa coisa chamada obra de Deus. Eu não tinha contra-cheque, não tinha dinheiro, não tinha nada, porque você dá baixa, mesmo estabilizado, não tem fundo de garantia, não tem nada, você sai sem nada. Eu já tinha dito a Denise, dá a Deus aos teus sonhos de casa própria, falei com ela, saí sem nada. E eu falei, meu filho, naquela ocasião, eu não tinha nada. Propus alugar uma casa em Campo Grande, porque Deus estava nos mandando para Campo Grande, e eu pleiteei a casa, mas eu tive assim uma visão, uma dorma, algo assim,
e um homem aparecia para mim e dizia assim, olha, a casa que você está pleiteando não vai sair, a imobiliária vai dar negativa para você. Mas por que vai dar negativa? Pensei, não tem como provar nada, não tem contra-choque. Eu falei, não, vai dar negativo porque o Senhor mandou te dar um apartamento ali. E apontou lá para o estado do Campinho, lá onde mora a Valcisa, mas uma galera, pum, ali. E eu falei, Denise, a casa não vai sair, não. Por quê? Eu falei, eu tive uma visão, uma coisa assim, mas o senhor disse que vai dar uma casa, um apartamento para a gente, uns apartamentinhos assim. Ele apontou, mandou dar um apartamento. A gente vai ganhar um apartamento. Eu estava contando para o Daniel, eu não tinha nada e Deus me deu um apartamento. Só que agora eu tenho um dinheirinho e eu tenho vergonha de fazer algo, porque está na minha mão fazer. Então, o meu problema não é comprar, meu filho, ou não comprar. Eu não quero comprar, eu quero a vontade de Deus. Porque eu sei que a melhor coisa é esperar em Deus, que Ele faça. E quando Deus faz, é diferente. Então, tem maneira de ter. Então, não é fácil você ter na mão o recurso e dizer não. Por que alguns viúvo, principalmente viúvo, que eu já vi esse filme várias vezes, o cara fica viúvo e fica desesperado para casar logo. Acho que está mais velho, né? Mas não, porque é homem, é crente, é viúvo, a concorrência é grande. Ouvi de um pastor agora lá em Brasília dizendo que ele ficou, Daniel viu também, que ele estava assediado, lembra, Daniel? Que ele falou que até ficava no banheiro esperando as irmãs ir embora. Quer dizer, esse cara, Franco, era um terror, pastor. Ele estava contando para ele, não foi, Daniel? Constrangedor. Mas por que o cara, de repente, já tem casa, já sei que quer viver casado, coisa e tal, vou escolher uma irmã e caso, pimba. Está na mão fazer. Por que alguns jovens, quando se sentem livres, começam a encher o corpo de tatuagem, coisa e tal? Parece que quando sai debaixo do jugo do pai, ou de uma igreja opressora, assim, o cara sai e começa a tatuar tudo, carimba, a testa, o olho, a orelha, fica todo... Por que as pessoas fazem? Porque está na mão fazer. Está na mão fazer. Agora você pode fazer e faz, é isso. É isso. Tá lá. Então, o dinheiro te dá esse poder, entre aspas, essa ideia de que você pode fazer. Já vi, não, eu tenho que ter dinheiro para quê? Para isso, para isso, para isso. Mas vem cá, Deus não é capaz de fazer por você. Estou olhando o Luciano, estou lembrando do Lei aqui, quando ele contou o testemunho dele, que estava doente lá, e Deus curou Lei. Eu fiz essa pergunta para ele várias vezes, Lei, por que Deus curou você? Por que Deus não te deu dinheiro para comprar um remédio? Porque é claro, meus irmãos, Deus não queria que ele confiasse no dinheiro, mas confia no Deus que cura você, que te cura, que te limpa, que te liberta. Em nome de Jesus, você diz amém ou não? Esperar em Deus é uma escolha. Você diz amém ou não? Diga, uma escolha. E, infelizmente, quando nós temos recursos na mão, nós não esperamos em Deus. Provérbios 20, 22, diz assim, não diga, vou me vingar do mal, porque às vezes o poder está na tua mão mesmo, para vingar do mal. Espere no Senhor e Ele o livrará. Não confie na tua condição, no teu recurso. Isso é uma tolice. Vou dizer de novo, isso é uma tolice. Não é só incredulidade, não. É uma tolice, ingenuidade, falta de sabedoria. Dá o nome que você quiser. Isso é papel de nécio. Não seja tolo, seja sábio. Você diz amém ou não? Esperar em Deus é uma escolha de fé e de sabedoria. Você diz amém ou não diz amém? Você diz amém ou não? Amém. Amém. Quando você toma uma decisão, porque o recurso está na tua mão, além de demonstrar a tua incredulidade, está demonstrando a tua tolice. Então, é a soma de duas coisas, incrédulo e tolo. Quando você acha que vai resolver porque está contigo. A ansiedade, como eu falei, ela não espera. A ansiedade e o medo criam seus ídolos. Quando você fica ansioso, você cria seus deuses, né?
Quando Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores, porque você vai odiar um, amar o outro, né? Você irá se dedicar a um e você vai desprezar o outro. Você não pode servir a Deus às riquezas. O contexto era a ansiedade. O contexto ali era a ansiedade. Posso mostrar para você, mas antes deixa eu te mostrar a criação do ídolo. Como é que nasce a avareza? Hebreus 13, 5 e 6. Olha como é que Hebreus explica o nascimento da avareza no meio do homem, no coração do homem. Que a vida de vocês seja isenta da avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Amém ou não? Primeira coisa, diga comigo, contentamento. Diga contentamento. Eu creio que Deus cunhou uma frase no meu coração. Eu sei que pode virar frase de internet, Facebook, Instagram, mas uma coisa que Deus falou vivamente de mim há alguns anos. Quem não desfruta o que tem, quem vive em função daquilo que não tem, quem está sempre sem contentamento, olhando aquilo que ele não tem, ele acaba não desfrutando o que tem. Se você ficar olhando para o Monza, vou usar essa expressão velha, assim, Monza do teu irmão, tu não vai curtir o teu fusquinha nunca, mano. Tu não vai desfrutar do teu fusquinha. Para de ser invejoso. Para de ser invejoso. Desfruta as coisas que Deus te dá e seja contente com as coisas que Deus te dá. Seja contente, Deus te deu, é teu. Desfruta. Seja contente com as coisas que Deus te dá. Você diz amém ou não? Ele não termina aqui, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentes com as coisas que você tem. Porque Deus disse o quê? De maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Creia, assim afirmemos confiadamente, o Senhor é meu auxílio, não terei medo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? É um tema de fé. Fé, você precisa crer que Deus está contigo continuamente e que Ele vai fazer coisas maravilhosas. Arthurzinho fez aniversário agora, esse dia eu estava compartilhando com Yasmin, ela contando assim os milagres que acontecem na época dos aniversários. Eu me lembrei do ano passado das gêmeas, aquele outro milagre também, qualquer hora eles contam, Daniel conta, essas riquezas assim. Mas eu gosto de ver os jovens aprendendo a provisão de Deus. Eu gosto que o cara aprenda como é importante confiar em Deus, derramar e experimentar aquilo que seminário nenhum vai te ensinar. Porque seminário não ensina você a depender de Deus, confiar em Deus, esperar em Deus, não ensina. O contexto, eu falei que de Mamon e Deus é Mateus 6, 19 e 33. Rapidamente, o Senhor vai dizer, a partir do 19, não acumule tesouros sobre a terra, onde as traças... Então ele vai começar a falar de corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajunte tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Aí depois ele vai falar da luz do corpo, que Lucas 11 apresenta, Lucas 11 também. Ele vai, os olhos, muito interessante, porque isso está no meio da conversa. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Esse texto, ele é curioso, sabe por quê? Porque mais tarde, Provérbios 20, 27, vai dizer que o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor. Diga comigo, o espírito do ser humano, fala com força, é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. É interessante que parece que ele está dizendo que quando você está cheio de confiança, e fé e descanso, você está iluminado. E quando você está cheio de ansiedade, você está apagado.
Quando você está cheio de avareza, de ídolos, você está apagado. Tá? Olha para você e vê trevas em você, não tem orientação, desnorteado, porque está tudo escuro dentro de você. E quando você está cheio de confiança, então você está aceso. Você diz amém ou não? Mas na sequência do texto de Mateus vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um. Por isso diga você, e não se preocupe com a sua vida, quanto que aí vai de comer, beber, aí ele vai dizer da ansiedade, vai dizer que basta para cada dia o seu próprio mal. Não fica preocupando o que comeremos, o que beberemos. Jesus vai explicando isso tudinho. E ele pega, como eu falei, desde o verso 19 do capítulo 6 até o verso 33 do famoso Sermão da Montanha. Se você gosta do Sermão do Monte, eu tenho, sei lá quantos vídeos falando só sobre o Sermão do Monte, está lá no YouTube. Diz para mim assim, o descanso... Não, vocês não estão falando... Vocês não tomaram café, não tem jejum também? Vocês, qual é? Diz comigo assim, o descanso vem antes. De novo, o descanso vem antes. Mais uma vez, o descanso vem antes. Quando nós estamos, irmãos, ansiosos, nós não esperamos pelo socorro divino. Não esperamos. Por quê? Porque o descanso, ele precede. Eu costumo dizer assim, irmãos, algumas pessoas esperam porque não tem mais nada o que fazer. Se tivesse, faria. É porque Deus tirou todo o teu recurso, aí você tem que esperar na marra. Eu acho que foi isso que me aconteceu no início da minha carreira, quando nasceu aquela canção. Oh, Espírito Santo, tu é... Eu esperei porque eu não tinha opção. Se eu tivesse, talvez eu aprontasse ainda mais um pouco. É que Deus, para me ajudar, tirou minhas muletas todas, arrancou tudo e falou, agora tu espera. Eu tive que esperar mesmo. Mas foi bom esperar no Senhor. Foi bom, diga, foi bom esperar no Senhor. Quem já esperou no Senhor aqui, experimentou aqui, isso que eu estou falando é verdadeiro. É bom, não é? É ou não é? Mas isso não é uma experiência de uma vez, de uma vida, de um tempo. Isso parece que Deus coloca sempre a gente em algum momento, em alguma situação, em alguma circunstância, a gente tem que esperar nele. Eu acho que o que muda é que numa hora ele tira tudo e fala, agora tu aprende. E depois ele deixa você ter as coisas e dizer aí, o que vai ser? Aí você tem que escolher esperar nele, mesmo tendo alguma coisa na tua mão para se safar. Mas o que para mim precede a espera? É o descanso. Porque quando nós estamos ansiosos, a gente não espera. Amém? O Salmo 37, versículo 7, que você conhece bem, diz assim, descanse no Senhor, espera nele. Eu costumo dizer assim, irmão, nem todo mundo que espera descansa, mas todo que descansa espera. Vai para uma rede para ver uma coisa, vai lá para uma redinha, deita lá, estica o pé, e se você pegar no cochilinho, melhor ainda, que daqui a pouco tu vai ver que o tempo passa e você esperou mesmo. Quando você descansa, você espera. Eu creio que Deus quer nos ensinar, quando Ele faz a gente esperar nele, Ele quer, na verdade, nos ensinar a descansar nele, a confiar nele. A Bíblia diz, descanse do Senhor, espera nele. Versículo 7, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Descansa do Senhor, espera nele. Você diz amém ou não? Diga, descansa e espera. Diz, confia. Confia. Ele quer nos ensinar a confiar. E quando nós esperamos nele, a gente vai aprendendo. Você crê nisso? Tem escola aí, mas há recompensa em esperar em Deus. Não duvide do que eu estou falando. Se você é novo na fé e está agora esperando porque não tem opção, a coisa está ruim, eu quero te falar, tem recompensa esperar em Deus. Se você já caminhou mais um pouco, você já sabe que tem recompensa. É bom esperar em Deus.
a recompensa. Quando nós esperamos em Deus, nós herdamos a terra, diz a Bíblia. Amém? E é impossível você alcançar qualquer promessa de Deus sem esperar nele. Eu quero ainda dizer o seguinte: se alguém está me ouvindo aqui, de repente você está me ouvindo, você é uma pessoa que crê que tem um chamado missionário, um chamado para viver da obra, integralmente da obra. Misericórdia, meu filho. Jesus chamou algumas pessoas para viverem com Ele integralmente. Você crê ou não? Deixar tudo e vem comigo. Jesus não falou isso para todo mundo, mas falou para alguns. Sim ou não falou? Falou ou não falou? E aqueles que deixaram o barco, deixaram pesca, deixaram as coisas para seguir Jesus integralmente, vivendo, como a gente diz assim, vivendo do altar, esses primeiros discípulos, eles foram enviados, preste atenção, eles foram enviados pelo Mestre com a seguinte recomendação. Diga comigo assim: não cobre nada, não venda nada, não peça nada, não leve nada. Diga: não leve nada, mas receba tudo. Esse Jesus falou: ó, o que você recebeu de graça, você vai dar. Não cobra nada, não vende nada, não peça nada, não leve nada, mas se te der alguma coisa, recebe tudo, porque o trabalhador é digno do seu salário, Deixa eu te perguntar, amado, eu estou agora aprofundando mais. Imagina alguém que acredita que tem um chamado para viver exclusivamente do altar. Amado, avalie essa torre primeiro, porque a coisa ainda é mais apertada para quem diz que tem esse chamado. Para esses, Deus exige ainda mais. Deus exige mais, muito mais, muito mais, muito mais. Os meus discípulos foram assim, foram desse jeito. Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 5, ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer que você vive uma dependência total, exclusiva de Deus. Por falta de fé e falta de sabedoria, muitos obreiros se confundem no caminho. Eu já vi muita gente que abraçou Jocum, abraçou Abraão, depois ficou pela estrada, ficou no caminho. Você não sabe o que é ser um chamado de Deus. Eu quero te falar algo, em nome de Jesus, se alguém está me ouvindo aqui em casa, me escuta. Se você diz que tem um chamado de Deus para viver exclusivamente da fé, eu te falo, em nome de Jesus, Deus vai te suprir totalmente. Se não te suprir, Ele não te chamou. É simples assim. Você não tem que inventar nada. Você espera nele e pronto. Se Ele vier ao teu socorro, tu vai saber, Deus chamou mesmo. Porque Ele me supriu e me supre e vai sempre me suprir. Porque Deus não chama alguém para deixar a pessoa na pista. Mas Ele precisa confiar que se Ele vai viver daquela maneira, é daquela maneira que ele tem que viver. 2 Timóteo 2, 3 e 7. Ele vai dizer: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Agora Paulo está falando com Timóteo, um cara que está na obra com ele. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida. Nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio dessa vida. Para de misturar os pavios e os fios. Confia no Senhor, espera nele. Descansa no Senhor, espera nele. Não precisa ficar batendo em porta nenhuma, bata na porta de Deus. Ou Deus não te chamou para nada. A história lá, para com esse negócio de obra e vai fazer outra coisa. Entendeu? Porque se Deus te chamou para a obra, é dali que você vai viver. Não vai viver de outro canto. E Deus vai mostrar isso para você. Se não mostrar, porque não é. Para de misturar e pensar que vai fazer 2 coisas, 3 coisas, 10 coisas. Deus não vai fazer nada disso. Deus é claro, é desse jeito. O dia eu até falei com os obreiros lá, na quinta-feira, casa de pau, eu vou falar para vocês o meu entendimento do jovem rico. Porque Jesus
tinha seguidores ricos, e ele não falou a mesma coisa para José de Arimateia. José, quer me seguir? Pega teus bens, vende. Por que ele não falou isso com Nicodemos, com José? Por que ele não falou para os caras ricos que seguiam ele? Mas o jovem rico, ele falou. Mas qual a razão? Eu vou te explicar meu entendimento. Jesus chamou o jovem rico para segui-lo, para estar com ele, para ser um discípulo como os apóstolos, ali, garrado. Ele falou, ó, você quer ser perfeito? Você quer... Fala o seguinte, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, torra tudo, depois você vem e cola aqui e vamos embora. Você vai viver como os outros vivem. Porque os outros deixaram barco, deixaram pesca, você deixa tudo que você tem, pô, e vem. É assim. Não é. É desse jeito. E o cara fez uma conta e falou assim, não dá para mim, pô, é muita coisa. Eu tenho muitos bens. E aí coloca a sua confiança na riqueza. Vou voltar com Paulo e Timóteo. Participe dos meus sofrimentos. Parece polêmico o que eu estou dizendo. Parece que não tem sentido, mas eu sei que tem sentido. Alguém precisa me ouvir. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida. Talvez você não saiba. Eu sei mais porque eu fui militar há mais tempo. Um militar de verdade, nos tempos lá da guerra, agora não sei como é, não estou dizendo que não é de verdade, mas agora o negócio mudou muito. Era assim, você é exclusivamente militar. Ir para casa não é direito teu, é uma concessão. Aquele negócio de terminar o expediente para casa nunca foi direito de um militar. Aquilo ali é uma concessão, porque se explode uma guerra, acabou tudo. O que o militar é? Ele é militar, 100% militar. Não podia ser advogado, se inscrever na OAB, ele podia se formar em direito, mas na OAB ele não teria, não sei se agora mudou. Mas ele não podia fazer mais nada, porque ele foi arregimentado para ser um soldado. Soldado é o que vive do soldo. O recruta é soldado, o general, o brigadeiro, o almirante também é soldado. Então, soldado é o que vive do soldo. Como é que o cara vive? Exclusivamente para aquilo. De onde é que vem o salário dele? Do povo. O povo vai, paga os seus impostos, vai lá e os caras pagam o militar e ele está ali servindo exclusivamente a pátria dele. Quantos me entendem? Não era diferente no dia de Paulo, já entendi tudo. Ele falou que o cara que se envolve no negócio, é soldado de Cristo, você que arregimentado foi, não se envolve em negócios dessa vida. E pronto. Você é exclusivo do Senhor. Quantos podem dizer amém? Porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Não faz mais nada. Igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Igualzinho o atleta. O cara está ali, tem regra para correr. Então, o cara viver exclusivamente da obra tem regra. Se você não conhece as regras, aprenda a regra. Né? Senão tu vai ser um obreiro confuso, tu vai atrapalhar mais a obra do que ajudar a obra. Confuso, sem fé e sem sabedoria. E não vou seguir aqui adiante com esse discurso, mas eu sei que meu coração está mais aliviado. Se você está em apuros, está apertado em apuros, espere em Deus para sair da sua condição. Salmos 27, 13 e 14. Diz comigo assim, eu creio que verei a bondade do Senhor. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se. Fortifique-se o seu coração. É isso que precisa ser fortificado. O teu coração, não é esse cabeção não. O teu coração seja fortalecido. Espere, pois, no Senhor. Descansa no Senhor, espera nele, pois ele é a tua salvação. Espera nele. Se você está sendo humilhado, Franco, mas meu negócio é que eu estou sendo achatado, humilhado, perseguido, caçado, querem minha cabeça. Meu querido, se você está sendo humilhado,
espere no Senhor para ser exaltado. 1 Pedro 5, 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele em tempo oportuno os exalte. Em seu tempo. Em seu tempo. Tudo lindo tu fazes é no seu tempo. Está sendo humilhado? Estão achatando você? Tá, filhinha? Tá, minha querida? Espera nele. Espera, porque Deus te exalta no tempo dele. É no tempo dele. E quando Deus exalta, não tem quem te achate, meu filho. Foi assim com Jesus, vai ser assim com a gente. Amém? Jesus foi descendo, foi humilhado e desceu, disse que se esvaziou, se humilhou, se fez homem, se fez servo, obedeceu até a morte de cruz. Depois que morreu, diz que desceu ainda nas profundezas. Foi lá no abismo proclamar aqueles espíritos que estavam em cadeias. Mas diz a palavra que pelo que o Senhor o exaltou. Porque teve uma hora que o pai estendeu as mãos e disse: chega! Ninguém mais toca meu filho, ninguém mais humilha meu filho. Acabou e botou a mão no filho. E quando o pai botou a mão no filho, meu filho, ele começou a exaltar o filho. Eu gosto dessa visão. Tira lá das profundezas. E aí os caras já tinham colocado uma rocha na porta do túmulo. A gente viu outro dia que as crianças interpretando aqui, né? A rocha, o soldado tomando conta. Mas não tem soldado, não tem rocha, não tem nada que impeça quando Deus exalta alguém, irmãos. Levantai, portas, as vossas cabeças. Louve o Senhor. Louve o Senhor. Paulo diz que ele foi humilhado pelo que o Pai o exaltou sobremaneira e deu ao nome a ele um sumo, a soma de todos os nomes. Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. Amado, se ele foi exaltado, ele está dizendo para nós: o caminho é esse, tu se abaixa e espera que o Pai te exalta, pô. E a hora que foi exaltado, ninguém segura. Você pode crer que toda exaltação verdadeira e sustentável vem do Senhor. Está escrito, Salmo 37, 34. Veja lá. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. É Ele que exalta. Você diz amém ou não? Ah, Franco, meu negócio é que eu estou debaixo de um juízo humano, sei lá, um juízo até divino. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Nele há misericórdia. Salmo 137. Espere, Israel, no Senhor. Espere, Israel, no Senhor. Pois no Senhor há... Lembrou, né, Zani? Espere, Israel, no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia. Nele há... A versão que a gente canta, copiosa redenção, né? Nele há ampla redenção. Espera no Senhor. Quando é que a gente deixa de esperar em Deus? Nunca. Nunca. Esse curso você não termina nunca. 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 Em tempo algum da nossa existência, nós devemos deixar de esperar no Senhor. Eu vi o Flecha começando essa reunião falando da presença de Deus. Esse clamor está no meu coração também, Flecha. Sei que está com vocês, mas também está no meu... Eu vejo que tanta gente experimentaria um grande milagre se tão somente provasse um derramar do Espírito Santo, como nós provamos em várias épocas da nossa vida. Um avivamento, um fluir de Deus, ou coisa linda. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Eu também estou com esse clamor no coração, mas também é esperar em Deus, amados, por esse derramar de Deus.
Quando você decide, fala, não, eu vou esperar, eu quero a presença de Deus, eu quero a presença de Deus. Em tempo algum a gente deixa de esperar. Você diz amém ou não? Salmo 131, verso 3. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Você diz amém ou não? Nos dias atuais, quando nós queremos falar assim, de algo difícil, uma tarefa difícil, a gente costuma usar uma expressão assim. Você já ouviu isso aí? Coisa de carioca, tá? Mineroca. É assim, Rio de Janeiro não é para amador não, meu irmão. Papo de carioca. Os curitibanos vêm para cá, não quer dirigir aqui no Rio. Aí diz assim, não, dirigir no Rio não é para amador não. Tudo no Rio não é para amador, né? Mas eu quero também, pois bem, eu quero dizer algo para ti assim, esperar em Deus, eu podia dizer, não é para amador? Não, quero falar algo melhor. Esperar em Deus é uma escolha firme, você decide esperar e pronto. Ninguém vai demover você dali se você decidir esperar nele. Eu te falo em nome de Jesus. Ninguém vai te mover, te tirar dali se você falar, aqui que eu fico, Senhor. Essa é a minha posição. Eu escolho esperar em Ti até que Tu se levante e me socorra. Eu decidi esperar. Até que Tu faça aquilo que de fato eu necessito. Não é aquilo que eu penso que é bom ou não. Aquilo que de verdade eu necessito, que Tu sabes que eu preciso. Eu quero dizer assim, diga comigo, esperar em Deus não é fácil. Agora eu vou usar a frase. Você está pensando que eu vou dizer não é para amador? Não, não é isso não. Esperar em Deus não é para os incrédulos e nem para os tolos, ingênuos, nécios, sem sabedoria. Esperar em Deus não é coisa para incrédulo. Esperar em Deus não é coisa para tolo, para nécio, para gente ter sabedoria. Esperar em Deus é para gente que tem fé e gente que está cheia do temor do Senhor, cheia de sabedoria. Isso é coisa para quem espera no Senhor. Salmo 33, 20 e 21 diz, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Eu não sei qual é a tua condição hoje, mas eu tenho plena convicção que essa palavra Deus me deu, que foi crescendo no papo com a minha esposa, lá como eu falei, sentei com ela e comecei, assim, essa foi a nossa conversa. Sentei, na hora que ela falou, a irmã me mandou essa palavra, eu falei, filha, vamos começar. E eu comecei a compartilhar com Denise. A primeira pessoa que eu compartilhei esse assunto foi com Denise, porque, na verdade, a palavra que ela recebeu me inspirou a esse tema. Depois eu comecei no presbitério, por outras razões, por outros assuntos. Comecei em Brasília também, viajamos em Brasília semana passada, aí começamos também, aí foi assim, crescendo, como o Júnior falou, e eu sei que alguém precisava me ouvir hoje. Não sei se é você que está aqui, se você está em casa, mas alguém, eu tenho convicção. Eu falei, eu não costumo fazer isso, mas eu falei com o presbitério ontem, não foi, Júnior? Eu falei, irmãos, eu gostaria de repartir uma palavra amanhã. Eu não costumo fazer isso, mas falei, vocês me abençoam, os irmãos, deram ok, e eu vim aqui no nome de Jesus para falar isso contigo. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Se você decidir esperar no Senhor, se você escolher esperar no Senhor, eu vou te falar, você vai colher o melhor dessa terra. Confia nele. Confia. Deixa ele te exaltar. Deixa ele fazer aquilo que tua mão não pode fazer. E ainda que tua mão possa promover alguma coisa, não faça sem ouvi-lo. Não faça, isso é...
Olha, uma das coisas mais tristes da vida é você prover algo para você que logo depois Deus mostra que Ele estava provendo. Já passou por isso alguma vez ou só eu que passei? Que coisa mais linda da vida é quando você vê que Deus cuida de você dos mínimos detalhes. Eu posso contar duas histórias ligeiras, pequenininhas, dois filmes pequenininhos sobre provisão. Isso aconteceu recente. Depois do carnaval, a gente estava com um hóspede lá em casa, e eu fui passar. Eu ganhei uma máquina de um irmão de café que bota os grãos, a máquina. É uma delícia o café. Mas o grão também tem que ser bom. E o grão acabou. O grão de café acabou. E Denise estava dodói, passando mal. Eu falei, cara, eu não vou sair de casa, vou chamar a esposa. Peguei, abri o celular assim, e comecei a procurar um aplicativo na Amazon para comprar um grão que fosse bom, mas que fosse também um grão de café, que não fosse o olho da cara. E eu estou caçando ali, de repente, Denise fala assim, Franco, ela estava meio abatidinha, falou assim, Franco, o porteiro falou que chegou a encomenda para você lá embaixo. Eu falei, Denise, não é para mim, eu não comprei nada, não tem nada, não tem encomenda para mim, nem é para você, não. De repente é para você, não é para mim, mas eu vou lá buscar. Mas na hora, irmãos, veio o meu coração assim, café. Eu olhei para a Denise e falei, Denise, tu já pensou se lá embaixo tiver café em grão? Ela, E descia assim, pô, cara, tinha que ser café. Cheguei na portaria, o cara tinha um pacote assim. Quando eu agarrei, senti com os dedinhos assim, os grãozinhos. Falei, não é milho, não é feijão. E fui ver o remetente. Quando eu vi o remetente, era Júlio, lá de irmão amado de Fê, Júlio de Fê. Quem conhece, o pessoal em Curitiba conhece, estão em Londrina hoje. Falei, é café, é o Júlio. Meu irmão, subi e falei, antes de abrir o pacote, falei, Denise, é café do Júlio. Abri, e aquele pacotão de café em grão. Aí, a minha alegria era só por causa do café? Não, é para você ver. A minha alegria era ver o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Eu já vivi coisa assim, mas é lindo, lindo. Um dia eu fui viajar, já fez um tempo, e falei, Dedê, eu vou levar uma calça só, porque é rápida. Ela, filho, não leva mais uma. Não, Denise, tranquilo. E se você suja? Não sujo não, que sujo, vira esse bocão para lá, tal. Um dia de ir embora, já visitando o irmão lá na casa dele. Cara, derramei o café todo na calça. E só fiquei vendo a carinha de Denise, leva mais uma calça. Leva. E eu, não, é assim. Falei, meu Deus, como é que vai ser encarar essa mulher? Irmão, mineirinho, está até aí muito. Tá, eu acho que vai morar aqui em Cabo Frio em algum momento ele mineirinho, ele falou assim, ô Franco, que passou aí? Uai, que passou? Eu falei, cara, eu molhei tudo aí. Ele falou, sabe que a última vez que você veio aqui, já tinha um tempo, eu comprei uma calça para você? Eu falei, E já fiquei pensando, não importa essa calça grande, larga, comprida, eu dou um jeito, é melhor ir com ela do que ir assim para a Denise, né? Não ter aquele impacto. E aí eu falei, ele trouxe ainda na bolsa da loja que ele comprou. Eu abri e vesti, e não precisou fazer bainha, não precisou apertar, não precisou nada. E essas coisas é o zelo de Deus. Jeová Jireh, é Deus proverá, Deus já proveu. Esse cara já tinha comprado aquela calça há muito tempo. Ele me entregou na hora que eu precisei. Claro que eu tive que dizer para a Denise que a calça estava toda suja. Mas eu também, ela viu, eu falei, não, mas Deus proveu, Denise. Deus proveu. É muito bom você ver como Deus cuida de nós. Deus tem cuidado de nós, não se aflija, não meta as mãos pela cabeça, não saia atropelando as coisas. Confia nele, espera nele, e ele vai te dar a vitória.
A vitória já é tua. Tu vai aprender nessa escola. Tu vai ver como Deus cuida de você. Como Ele disse que estaria contigo todos os dias, falou isso hoje, até a consumação dos séculos. Para de achar que o dinheiro é a solução. Não é. Para de achar. Para de confiar. Se você fizer isso, você só vai trabalhar por causa do dinheiro. Dinheiro tem que ser consequência. Ama o que você faz. Faz bem, faz muito tempo. Passa da hora fazendo. E deixa Deus te honrar. Porque tudo vem dele. A riqueza, a honra vem dele. A prosperidade vem do Senhor. O teu pai é dono do ouro e da prata. Você crê? Crê ou não? Quantos creem que Deus é dono do ouro e da prata? Por que Ele não te deu dinheiro, então? Para você não ficar atrapalhado. Eu te falo. Para você não ficar atrapalhado. Daqui a pouco Ele vai prosperar um pouco mais você. Mas aprenda a confiar nele hoje. Hoje. Aprenda a confiar nele hoje. Ele quer que a tua confiança esteja nele. No Senhor. Amém?